É o Gisimiel ou quem ele tá falando aí? Ah, não é porque a voz ficou mais grave? Estamos de volta com o Alô Rondônia ao vivo, direto dos estúdios da Rema TV, canal 5.1, hoje 8 de maio. E hoje nós vamos bater um papo muito sério, muito importante aqui sobre saúde mental, né, e muitas outras coisas, gente. Eu estou recebendo aqui a turma de medicina da São Lucas, a turma T40. Estou recebendo aqui o Edilson Oliveira, a Evelyn Negreiros, o Irã Castiel e também o professor Dr. Rafael Ademir. Acertei? O nome de vocês? Tudo certinho? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui ao Alô Rondônia e vamos abordar esse assunto importante, impacto na saúde mental e financeira nas famílias brasileiras, gente, com relação a apostas, né? Com quem que eu falo primeiro aqui? Com o doutor, com o professor, com o Rafael? Rafael, bom dia, bem-vindo. Vamos começar abordando esse assunto, falando da importância do cuidado primeiro, né? Depois, o que você tem a dizer para nós? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar assim, sobre essa questão dos jogos, né, desse mercado de apostas, primeiramente agradecer a turma por esse tema muito importante, né? Nós somos os tutores, então a gente está aqui para apoiar. E quando esse tema foi dialogado pelo grupo, eu fiquei bem feliz. A questão que eu gostaria de trazer aqui é tentar responder, eu sou sociólogo, né? Tentar responder por que as pessoas estão jogando tanto. Por que as pessoas estão destinando seus recursos que eram para comprar remédio, para educação, para saúde, aí entre os nossos amigos aqui da medicina, para esses jogos? Existem algumas respostas, né? Mas uma das respostas que a gente poderia dar é que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade, infelizmente, desigual. E aí as pessoas elas querem uma resposta rápida para tentar sair dessa desigualdade. E aí quando você chega e você promete assim, ó, se você colocar R$20, você vai ganhar 2.000. Ganhar dinheiro rápido. Dinheiro rápido, né? As pessoas, elas correm, né? E aí existem questões biológicas de dopamina, de realização, né? E existem as questões sociais, que é justamente quando a gente pensa uma sociedade de pessoas que estão ali vulnerabilizadas e que esse mercado de apostas promete. E aí eu só para encerrar, né, essa minha primeira fala, é que isso não é uma coisa necessariamente nova, né? A questão de jogos, nós temos aí a própria Loto Fácil, né, que é regulamentado, né, a loteria, né? Nós temos também jogos não regulamentados, como o Jogo do Bicho, né, e outros que existem aí no Brasil, desde os meus avós, né? Mais antigo, né? Muito antigo. Então, isso é uma questão da sociedade brasileira que não é nova, mas que está ganhando uma nova roupagem agora. Maravilha. Evelyn, quais são os efeitos psicológicos, né, que causam na pessoa mais comuns? Assim? Quanto aos efeitos psicológicos que ocorrem nas pessoas viciadas em jogos online, apostas, bets, é muito comum ansiedade, depressão, pensamento suicida. A pessoa ela se isola socialmente e pode até mesmo, como eu posso falar, afetar todo o convívio familiar e social. Essa é a próxima pergunta. Como que afeta o ambiente familiar, né? A pessoa deixar de levar o pão de cada dia para casa para jogar, realmente afeta, né? Literalmente. Sim, ela deixa de ter aquela prioridade financeira para o ganha-pão dentro de casa, o sustento, trazer as coisas, compras, toda a manutenção é direcionada aos jogos. E o que acontece também? Ela se sente imponente quanto a isso. E se isola tanto da família quanto dos amigos. Por quê? Se sente imponente e prioriza os jogos. Ela prefere ficar em casa e jogar do que sair com a família e os amigos. A gente já vive, né, infelizmente, num quadro de depressão e ansiedade grande na sociedade depois dessa pandemia, né? E a pessoa, como o Rafael falou, o professor falou, a pessoa quer resultado rápido, né, Irã? Quer ganhar, então ela vai com toda aquela energia e, infelizmente, se frustra. Sim, porque os jogos, eles causam uma dopamina rápida e você fica mais suscetível a viciar a isso. Você é seduzido por isso. Mas existem outras condições que te trazem dopamina num modo mais, vamos dizer, mais longínquo. Por exemplo, academia, se você frustrar em outras situações, até mesmo uma roda de conversa com os amigos, eleva seus níveis de dopamina. Mas as pessoas preferem o quê? A coisa mais rápida.
Pois é. e buscam os jogos. Mais Infelizmente. intensa. Irã, existe políticas públicas para amenizar essa situação, no caso, hoje em dia? Primeiro, agradecer a oportunidade de falar, né, com quem está em casa sobre um tema tão relevante, porque não era relevante porque não existia, né? E aí vem um pouco da regulamentação. Como a Evelyn falou, e o professor Rafael, existiam mecanismos de controle dos jogos, né, de apostas, que é a Loteria Federal, que todo mundo conhece a Mega Sena e todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena. Quem não sonha em ganhar na Mega Sena? É verdade. Então o governo regulamentava isso de alguma forma. E quando nós tivemos o advento da internet, e principalmente onde nós não temos fronteira e limites, as casas de apostas de fora observaram o Brasil um mercado promissor, onde poderiam aferir lucro, porque é uma sociedade fragilizada, desigual, a expectativa de ganhar muito apostando pouco é grande. Só que quem sempre ganha é a banca, é a casa. E isso é real. Então, quando você ia para a aposta online com o Tigrinho, que é o famoso Tigrinho, você tem lá, coloca 50 centavos, vai ganhar R$10. Um lucro aí de 2.000%, é absurdo. Então, você cativava o cidadão a apostar. E então o governo observando isso, e aí isso ficou, né, as bets, famosas bets Tigrinho, ficaram quase 3 anos e meio sem nenhuma regulamentação. Até que ano passado, o Ministério da Fazenda, né, o governo federal, através do Ministério da Fazenda, promoveu o cadastramento destas casas de aposta. Porque até então era livre. E até então o pessoal até achava que ia acabar e tal, né? Achava que ia acabar, achava que ia passar, mas isso é um mercado que nunca vai acabar. Não mesmo. Porque é muito lucrativo. Para você ter noção, e aí um dado. Quando o Ministério da Fazenda começou a apurar os valores dispendidos, começou-se a observar que muito da renda de benefícios sociais eram gastos com dispendidos. Começou-se a observar que muito da renda de benefícios sociais eram gastos com Tigrinho. Então, para você ter noção, em agosto do ano passado foi constatado que, no mês, 33% dos benefícios sociais recebidos pela população brasileira tinham sido destinados a casas de apostas. Uma casa de 20 bilhões de reais. Então, você tem uma proporção, poxa vida, grandiosa de pessoas tentando realmente promover essa ascensão social mais fácil, o que não acontece, não por meio da aposta. Né? Para ascender socialmente tem que estudar, tem que trabalhar, e principalmente trabalhar e gastar consigo ou com os seus familiares, o que o Tigrinho e que a aposta não permite, porque como falou bem a Evelyn, você tira do seu pão de cada dia para jogar. E você vê hoje, exponencialmente, aí falando da tua pergunta, que o governo tenta controlar, mas a publicidade é enorme. Então, esses canais de comunicação com quem está em casa são importantes, porque a gente vê muita propaganda de Tigrinho, de bet, para jogar. E aí você pergunta, qual que é o alerta? Aquela letrinha pequena, bem pequenininha, sabe? Menos de 18 anos não pode, cuidado com os efeitos da dopamina, aposta vicia. Isso é muito pouco para a sociedade que está desinformada. Entendi. E só um adendo, você fala na casa de 20 bilhões, né? E você fala isso de forma recorrente. Isso vamos pensar um fluxo aqui. O fluxo é o seguinte, nós pagamos impostos, esses impostos são destinados ao Estado, né? Em suas diversas escalas. Mas vamos pegar a escala federal como exemplo aqui. Porque existem várias formas de assistência social, mas vamos pegar ali Bolsa Família, né? Então você direciona esse valor que saiu dos nossos impostos, nós enquanto CNPJ, enquanto CPF, vai para o Estado e o Estado gerencia isso distribuindo para as pessoas na forma de segurança social. Isso é um movimento, né? A gente discordando ou concordando é um movimento. Né? É o que está acontecendo, né? A gente está trabalhando aqui com o que ocorre. Quando esse dinheiro, um terço desse dinheiro aproximadamente, sai do nosso bolso e vai para uma instituição privada, isso o nosso dinheiro está fugindo. E não só está fugindo da rede social brasileira, como indo para fora do país. Então, isso é uma evasão de divisa, uma evasão de capital. É uma evasão fiscal mesmo. Que o nosso Estado está passando. Então, existem os impactos... os microimpactos nos sujeitos, nas famílias, e existe o impacto na macroeconomia do nosso país. Esse dinheiro sai do Brasil, ele não fica aqui dentro da casa de aposta. Né? Ele vai embora, esse dinheiro não fica. Então, quando você fala que um terço do valor pago de benefício social foi embora para a casa de aposta, não é que ele ficou na economia. Talvez os jogos, a Loteria Federal, o jogo fica aqui, o dinheiro fica no Brasil. Talvez o cassino, a caça-níquel, o jogo do bicho, ficava no Brasil. Mas esse não, esse vai embora. Esse vai embora, né? Vai embora. Evelyn, como é que a gente consegue perceber um comportamento já compulsivo?
a pessoa está com compulsão de jogar? Quais os primeiros sinais? Então, o primeiro sinal é isolamento social, o que pode levar também a pessoa a desenvolver outros transtornos, como alcoolismo, bulimia, para ter essa sensação de controle, de que ela tem controle da vida dela, mas é apenas uma ilusão. Outro sinal é aquilo que eu havia falado antes, é a troca de responsabilidades, quando a pessoa prefere se ausentar de certos compromissos para ficar jogando. E a venda de patrimônio também. Né? Começa a vender patrimônio para poder suprir o vício, e aí você vai deixando de investir em si mesmo. E aí você que está em casa pode perceber o seguinte, algumas características. Começa a não tomar banho, começa a deixar de participar de reuniões com os amigos, futebol, a dona de casa começa a deixar o filho mais de lado. Parece com dependência química, né? Porque você está no aplicativo aqui, Alan Pop, você está aqui, ó, você está ali apertando o botão do TikTok, porque ninguém é inocente de falar que não conhece essa plataforma. Né? Elas têm um modelo padrão que é realmente para prender a atenção do usuário, porque é para viciar, é feito para isso, né? É feito para ativar aquele mecanismo que causa dependência. Edilson, de que maneira tem a conscientização e educação financeira, né? Que a gente tem uma consciência de que não vai afetar, para que tenha um equilíbrio? Porque tem pessoas que jogam, tem a consciência que joga tipo por lazer ali por um momento, né? Que não afeta tanto a condição financeira da família. Como que a gente pode equilibrar isso aí? Primeiro agradecer aí por ter dado aí a oportunidade, nós estudantes, estar aqui hoje, nessa roda de conversa, senhor Alan. Então, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Como falasse de uma aposta, tem como? Na questão psíquica, tem possibilidade, né? Depende de indivíduo para indivíduo, a gente falar na questão de genética. Tem pessoas, um exemplo, eles vão conseguir tomar uma cerveja, só para uma exemplificação. E tem outras pessoas que não vai, porque citou aí a questão da dependência química. A dopamina é algo muito importante, é um neurotransmissor que está dentro de mim, dentro de cada um de nós, que é questão de motivação, que nos dá prazer, né? Quando se roda a questão de jogos cibernéticos, tem uma neuromanipulação. Então, são questões de algoritmos que estimulam os nossos neurônios, captando ali o quesito, que eu posso dizer, o quesito da nossa atenção, né? Mexendo com todos os nossos neurônios, que futuramente o indivíduo tiver essa predisposição desse vício, ele vai ser um viciado, né? Então, eu acho que é melhor com uma questão de comunicação, né? Conscientização, porque hoje a saúde mental é um quesito de saúde pública. Poucos estão fechando os olhos, não querem acreditar mais, mas assim, uma grande parte da sociedade estão adoecidos. Ou seja, como a colega falou aqui, ela foi muito franca, a questão da ansiedade, a questão dos sintomas depressivos, sintomas, pensamentos, suicídio, isso é muito importante. E pode ser ocasionado por esses jogos, né, que estimulam o indivíduo, onde que vai a questão socioeconômica, né, onde que o pai de família vai estar já viciado por questões neurais, e vai estar pegando o leite do seu filho, vai lá, coloca no jogo, né, vai tirando toda a sua responsabilidade como pai. E a dona de casa também, não só a classe baixa, mas classe média alta também estão envolvidos. Mas a gente interfere mais na classe baixa, né, que tem suas obrigações. E você acha que os jovens jogam mais? Jovens ou não? Jovens jogam mais? Jovens ou não? Hoje, quando a gente pega essa classe dos jovens, eles estão mais induzidos em questões cibernéticas, né? Com a tela ali. Então, quando ele vê uma oportunidade de ganhar uma grana, ele vai. E aí tiver a predisposição, esse é o risco. Então, é bacana essa conscientização para a gente ver a possibilidade do agravo que pode ocasionar. E obrigado. Adicionando ao colega, nós que somos educadores, estamos percebendo que os jovens eles estão cada vez mais voltados para essas formas de ganho de dinheiro não tradicionais. O que é isso? Eles querem ser youtubers, querem ser tiktokers, querem ser qualquer coisa, e eles estão fugindo cada vez mais de uma formação que nós chamamos de uma formação tradicional, universitária. Estável também. Isso. E aí quando você traz esse novo adendo, né, complementando ao colega, dos jogos, né, desse mercado de jogos, é uma forma de ganho até mais rápida do que, por exemplo, ter uma carreira no YouTube. Então, o que a gente percebe é que as coisas estão acelerando, mas não acelerando no sentido positivo, acelerando no sentido de quero ganho mais rápidos.
porque esse ganho rápido tem a ver com essa relação de dopamina, de fazer parte do grupo, de ter sucesso, né? Então, isso é uma discussão bem complexa. E ela só complementando, essa geração que se diz neném, né? Nem estuda e nem trabalha. Né? Essa é nova. É a geração neném. E aí fica o alerta para quem está em casa, e este é o objetivo nosso aqui, porque você falou dos jovens, né, que são seduzidos, o Edilson falou muito bem, porque hoje, para se cadastrar nas plataformas de jogos, você tem que ter um CPF e a maioridade. E isso é contraposto no sistema. Então, a mãe que está em casa, o pai, fica atento aí, se o seu filho não pegou seu CPF, está pegando esse CPF para apostar, né? Fica esse alerta também, porque pode acontecer, ele é menor de idade, ele é seduzido, ele não pode apostar, mas ele tem que recorrer a algum documento, porque pelo menos isso o Estado brasileiro conseguiu fazer, com que o CPF fosse vinculado à plataforma para ter esse controle de idade. Mas a gente sabe que tudo se dá um jeito, né? Então, como o professor Rafael bem falou, essa geração que antigamente dizia, uns 3 anos atrás, que queria ser youtuber para tentar uma ascensão social mais rápido, hoje já verifica uma velocidade ainda maior, que é usando as plataformas de jogos, de aposta. E não adianta, para quem está em casa, apostar não vai resolver a sua vida. Não vai resolver. Maravilha. Eu queria que, por gentileza, cada um de vocês fizesse de uma forma de alerta, né? Falando agora para os nossos telespectadores, jovens, pessoas que estão assistindo a gente. A gente está debatendo aqui um tema muito sensível, querendo ou não, um alerta para que as pessoas entendam esse equilíbrio, né? Para que não tenha problemas nem financeiro, nem familiar e nem mental, principalmente para que você não sofra, que seja uma forma, digamos que saudável, né? Eu queria que, por gentileza, vocês, cada um, fizesse um alerta para as pessoas. Vou iniciar aqui e gostaria de dizer assim, nós temos que procurar nos organizar, procurar nos aproximar das pessoas. Eu penso que quanto mais de forma individual você pensar, mais sozinho você estará. Então, isso é uma coisa que eu sempre defendo, que nós temos que nos organizar, dialogar com as pessoas. Quem quer ir para a igreja, vai para a igreja. Quem quer ir para a sua religião, vai para a sua religião. Quem quer fazer um clube com os amigos de qualquer coisa, faça. Porque quanto mais você se isolar, né, mais você estará suscetível, vulnerável a essas situações. Então, como o Irã disse, a banca sempre ganha. Então, vamos procurar alternativas outras. Maravilha, Irã. Bom, Alan, primeiro para quem está em casa, nós não estávamos preparados para as apostas. O mercado, a sociedade brasileira não estava preparada para receber um mercado de apostas. E foi justamente nessa fragilidade que essas empresas vieram para o Brasil. Utilizando influencers no primeiro momento, utilizando jogadores de futebol, utilizando atores e personalidades para divulgar plataformas. Eu tenho muita alegria de ter um amigo aqui, o Alan Pop, que mesmo com o destaque que ele tem na sociedade porto-velense, não se rendeu a isso, porque sabe da prejudicialidade das casas de apostas. Então, fica o alerta, não adianta você querer buscar ganho fácil com plataformas, isso não vai acontecer e, principalmente, quando você observar que tem alguém na sua casa mexendo nesses aplicativos, fique atento, comece a ver vídeos próximo à pessoa, porque você dizer, Alan, para parar, é difícil também, porque é vício. Então, pode ter até o efeito rebote. Então, assim, fiquem atentos e alertas e apostar não vale a pena. Evelyn, você. Bem como o colega Edilson pontuou, algumas pessoas tendem a ter mais uma predisposição ao vício, outras não. Mas eu acredito que o ideal seria evitar ao máximo esse tipo de plataforma, porque você não sabe como o seu corpo vai reagir a isso. Então é muito melhor você investir o seu tempo e seu dinheiro em outras coisas, como o professor Rafael apontou. Vai para um clube, vá academia, buscar outras formas de lazer, porque esse lazer é um lazer ilusório. Ele não vai te trazer nenhum benefício. Maravilha. Edilson, por gentileza, um recado só para a gente... Orientar vocês ouvintes, né? Como eu disse para o senhor Alan, muitos ainda têm preconceitos sobre a saúde mental, o tratamento da saúde mental. Então, se você aí de casa, ouvintes, perceber, notar um familiar, um cidadão ali mais entristecido, mais recuado, ausente da família, tendo prejuízo com autocuidado, perceber que ele está nesse mundo de apostas, dê atenção. Hoje a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que são o CAPS, procurar profissionais capacitados, que hoje tem diversos aqui em Rondônia. Pois assim,
quando se fala de psiquiatria, né, muitos têm preconceito. Não, a psiquiatria é fundamental na vida da sociedade. A gente vê um índice enorme aí crescendo cada vez mais, ansiedade, depressão, e tem como tratar e tem como cuidar e tem profissionais capacitados para isso. Obrigado. E infelizmente tem totalmente a ver, né, Irã, com isso. Você se sente ansioso, deprimido. Vou jogar, vou ganhar dinheiro, vou ficar aqui, vou me entreter. Como o professor falou também, estar sozinho. Então procurar também um ambiente sociável, que tenha pessoas, fazer exercício físico, tudo isso ajuda para que você se mantenha saudável mentalmente, fisicamente, e você vai até evitar de jogar um pouco mais. Eu acredito que esse debate aqui foi importante para esse alerta, para que você equilibre, né? Porque lógico que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, né? Não é isso? Então quero agradecer vocês, cada um de vocês que vieram aqui, turma de medicina, a turma T40. E aí, Irã, tá tudo bem lá no curso? O Irã tá estudando mesmo? Ele era nosso apresentador aqui, rapaz, mas um homem estudioso demais, mas eu fico feliz porque daqui um dia teremos mais um médico aí. Obrigado, Ana. Obrigado pelas palavras e pela oportunidade também. Tá bom, gente, obrigado a cada um de vocês que estavam ter vindo aqui, foi um debate muito importante. Fica aí o alerta às pessoas, né? Esse é o intuito do programa também, alertar, ajudar da melhor forma possível para que nós tenhamos uma sociedade melhor cada dia que passa, tá bom? Eu vou para um breve intervalo e volto com mais informações aqui no Alô Rondônia, direto da Rema TV.